Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e do canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Pessoal, começando o vídeo já assim de cara, já sem pedir muito, sem esperar demais, pedir para você nesse momento deixar o joinha para nós. Olha, semana passada, no vídeo da semana passada, a gente fez esse pedido. Realmente vocês colaboraram com a gente e o vídeo foi distribuído para muitas pessoas. Então isso impulsiona a nossa vontade cada vez mais de fazer conteúdo, trazer conteúdo toda semana, preparando você para os concursos que estão vindo. Então, por favor, deixa o joinha já, se inscreva nos canais aqui, Professor Arnaldo Vieira e também tá Doutor Concursos, e compartilhe, comente, deixe o seu recado, como a Jennifer fez. Ótima aula, professor, o senhor merece vários joinhas. Obrigado, Jennifer, do coração mesmo, agradeço essa participação de vocês. O Gabriel Montenegro, parabéns pelo vídeo. Gabriel, brigadíssimo, e eu espero que todos vocês que estão comentando, que comentam, que mandam recados pra gente, que mandam os e-mails, continuem estudando, perseverem, porque muitos concursos estão acontecendo, vão acontecer. Atualidades é ferramenta para tudo isso, mas o importante é incentivá-los cada vez mais a entender o que está acontecendo nesse Brasil doido e ajudar vocês nas questões de concurso que estão vindo por aí, tá legal? Essa semana, por exemplo, a gente vai fazer um resumo, então, dois pontos principais. Nós temos um anúncio, então, pela diretoria executiva da Anatel, o conselho diretor da Anatel aprovou, né, a minuta que estabelece a versão final para o edital do 5G no Brasil, do leilão do 5G, da tecnologia 5G para a internet móvel no Brasil, tá? É um processo que está em curso, tá? E isso só é possível agora porque há alguns anos atrás as televisões deixaram de operar nas bandas que operavam, ou seja, o sinal digital entrou no lugar do sinal analógico, e no lugar do sinal analógico, na estrutura do sinal analógico, é que estão sendo oferecidas essas novas possibilidades de expansão da rede de telefonia e de expansão da rede de comunicação virtual agora, internet para todo o Brasil. Vão ser disponibilizadas aqui algumas frequências, as de 700 MHz, 2.3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, tá? Só que esse leilão não vai acontecer simplesmente, aí a previsão de arrecadar quase 49 bilhões de reais, hein, no primeiro momento, e as operadoras, as teles que ganharem, ainda vão ter que investir mais 32 bilhões para conseguir manutenção total dessa rede, mas também há uma contrapartida que essas empresas precisam oferecer para ganharem o leilão. E uma das essas contrapartidas eu vou elencar aqui para vocês terem uma noção. Primeiro, disponibilizar o 5G primeiro nas capitais, tá? Nas 27 capitais até julho de 2022. Particularmente eu acho que isso é impossível de acontecer. Mas há uma contrapartida que estabelece isso, que eles disponibilizam o sinal 5G nas capitais até julho de 2022. Levar a internet 4G para as rodovias federais, tá? O que facilitaria, inclusive, a comunicação entre polícias, facilitaria a geolocalização dos automóveis, etc. Até por uma questão de segurança dos usuários. Migrar o sinal da TV parabólica, ou seja, há uma mudança, então, do sinal da TV parabólica, que vai liberar a faixa de 3,5 GHz para o sinal de 5G. Então há uma mudança, não que as parabólicas vão deixar de funcionar, elas vão ter uma mudança de faixa só. Isso vai ser orientado com os consumidores. Construir uma rede privativa de comunicação para a administração federal, isso é uma exigência do governo federal hoje, que de uma maneira geral também contrasta um pouco com a Huawei, que é uma das empresas que estaria no bolo para competir, mas é uma empresa chinesa e o governo se opõe a envolvimento dessa empresa nesse leilão especificamente. Instalar uma rede de fibra ótica via fluvial, via rios, para abastecer a região amazônica, e lá, para falar a verdade, a internet já está cabeada fluvialmente há muito tempo, tá? E o principal, na minha opinião, que é levar internet móvel de qualidade às escolas públicas de educação básica, inclusive com a banda de 26 GHz. Então, de uma maneira geral, a previsão é muito boa, a previsão é positiva, é extremamente legal que isso aconteça.
Porém, não é só isso que é necessário para que haja essa expansão da rede. Precisa haver investimento das teles e vamos ver quais as teles que vão ganhar, porque podem ser vários lotes e algumas delas podem se interessar somente por alguma das faixas. E aí pode haver a menor disputa e a melhor apresentação de propostas, né? Mas essas contrapartidas são importantes. A internet 5G, ela, além de ter muito mais velocidade de banda, ela consegue fazer a transmissão de dados com muito mais velocidade. Eles estimam com a velocidade superior ao que há hoje em quase 15 vezes. Então há uma grande disponibilidade de serviços que podem ser feitos e que podem melhorar com a instalação da banda 5G no Brasil. Isso é uma informação relevantíssima, tá? E que é importante você que está estudando para os concursos prestar atenção nisso, saber do que vai acontecer. Esse leilão estava previsto para o mês de novembro, tá? Mas pode acontecer dele ser prorrogado para 2022. Então há ainda uma tramitação em curso aí que pode jogar ele para 2022. Independentemente disso, só pelo fato da Anatel já estar abrindo a possibilidade de discussão e aceitar os termos, já é uma grande conquista para os consumidores, para as empresas também, que vão ter lucro, obviamente, mas para toda a população nacional que vai ganhar bastante com isso aí, tá legal? Próxima notícia nacional, o Brasil foi, desde sempre, um dos países que mais se demonstrou, é uma política inclusive nacional, demonstrou apto para receber migrantes, tá? E nós temos historicamente as nossas ondas migratórias. No início do século XX, os japoneses, os italianos, árabes, alemães, portugueses, espanhóis, que vieram para cá. Mais recentemente, nós tivemos alguma recepção depois dos refugiados da Síria e também com os refugiados venezuelanos. A situação agora se desdobra é a dos haitianos. E esses haitianos que estão chegando à fronteira dos Estados Unidos, atravessando inclusive em alguns pontos lá o Rio Grande, que é um rio que daria a possibilidade de atravessar até a pé ele, São Licenciado. Bom, não preciso nem falar para vocês da situação como está no Haiti, né? E tudo aquilo que aconteceu, que a gente até falou em vídeos anteriores, a morte do presidente, a invasão das gangues, o domínio das gangues no país, o terremoto que aconteceu lá recentemente, ou seja, um país de extrema pobreza, de extrema miséria, e essas ondas migratórias que estão acontecendo e que estão partindo do Haiti e chegando para os Estados Unidos. Bom, o que aconteceu então na semana passada? A Organização Internacional das Migrações, que é um departamento, vamos dizer assim, da ONU, um braço da ONU, consultou formalmente o Brasil para ver se o Brasil tem a capacidade de receber algum desses refugiados haitianos. Nós já recebemos, o Brasil já recebeu ondas de imigrantes haitianos, mas no começo dos anos 2010, após o terremoto que houve lá, esses haitianos entravam inclusive pelo Acre e depois entravam para dentro do território nacional, porque havia uma política nacional de recepção desses imigrantes. O que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos é uma situação muito mais complexa, que está batendo, inclusive, lá na porta do Joe Biden. O Biden, inclusive, tem aplicado uma política restritiva, equiparada somente ao Trump, restringindo a entrada na fronteira, policiando e deportando as pessoas. O mais grave de tudo isso, as imagens, inclusive, que correram as últimas semanas, mundialmente falando, são das pessoas que ficaram abrigadas embaixo de uma ponte que faz uma ligação entre o México e os Estados Unidos, e depois os migrantes que conseguiram atravessar, sendo capturados a laço por soldados americanos, texanos, a cavalo, como se fossem animais mesmo, como se fosse gado sendo preso. Esses haitianos estão sendo conduzidos de volta, os que são capturados, por aviões. Há um problema também desses haitianos, que somente 1% da população haitiana foi vacinada para a Covid. Então há também um grande problema sanitário no Haiti acontecendo. Essas pessoas não receberam vacinas. Então há uma complexidade de ações aí, que fez inclusive com que um dos embaixadores, um dos enviados para tentar resolver a situação, pedisse demissão e falou que não vai participar desse desastre humanitário. Enfim, o Haiti é hoje, além do Afeganistão, um dos pontos nevrálgicos da política internacional norte-americana e agora também no nosso âmbito aqui nacional, então uma mescla de informação internacional com nacional.
esse braço da ONU fez a pergunta para a diplomacia brasileira, que diz que iria analisar as condições, as situações, para trazer esses migrantes também, os voos que partiam dos Estados Unidos, trazer esses migrantes para o Brasil. De uma maneira geral, nós não estamos também numa situação muito boa economicamente para recepcioná-los, assim como aconteceu com os venezuelanos. Mas, de toda forma, essas imagens de pessoas sendo caçadas a laço, né, ou sendo presas com crianças no colo, isso realmente chama muita atenção na esfera global e faz com que a gente repense a posição dessas migrações. No vídeo da semana passada, por exemplo, eu falei para vocês das ondas migratórias que vão acontecer por conta do clima. Nesse caso, no Haiti, é por conta do país. O país se esfacelou, está destruído por conta de uma série de situações, terremoto, crise política. Então, assim, a população não tem realmente para onde recorrer, para onde correr e a quem recorrer. Então, a possibilidade de vir haitianos para cá está sendo analisada pelo Itamaraty e talvez a gente vai receber, sim, esses brasileiros, esses haitianos, para conviver com a comunidade brasileira. Tá legal? Âmbito internacional, pessoal, Assembleia Geral da ONU. Eu não vou falar para vocês, porque eu acredito que isso não vai cair em concurso de nenhuma forma, sobre as declarações do presidente brasileiro na ONU, não vem ao caso. Mas duas situações que aconteceram durante a realização da 76ª Assembleia Geral da ONU chamam muita atenção. O Joe Biden, o discurso do Biden, tá? É o primeiro discurso dele como representante dos Estados Unidos, e depois o discurso do Antônio Guterres. Os dois, cada um a seu modo, né, defenderam pontos de vistas. Um bem local, bem americanista, como sempre, né? Os americanos dizendo que a ciência que está vencendo a Covid, não militarismo, fazendo críticas, inclusive, a países autoritários, onde os regimes políticos são comandados por algum tipo de sistema ditatorial e etc. Declarou também que os americanos é que fizeram a maior parte das doações de vacinas para países pobres, ressaltou exatamente que não quer entrar numa guerra fria com a China por conta da questão econômica, etc. Então, essas falas do Biden ecoaram bastante. Teve uma situação também, um atrito que na verdade foi escancarado, mas até o final da semana foi estabelecido, que já está acontecendo uma certa tensão entre americanos e franceses por conta de submarinos nucleares, mas eu vou inclusive tratar disso numa outra aula. Enfim, a fala do Biden chama a atenção para alguns pontos na questão da visão norte-americana em relação à pandemia, a mudança que há da política do Trump para a política do Biden, e principalmente como que eles estão enxergando essa questão agora, economicamente falando, com a China, tá? Bom, o Antônio Guterres, eu já também tinha trazido para vocês na semana passada a declaração que ele já tinha dado numa outra reunião da ONU, alertando para a questão ambiental. E ele reforçou isso na ONU mais uma vez. Mas ele não reforçou somente a questão climática, tá? Ele reforçou o absurdo, ou como ele chama, a obscenidade de países desenvolvidos aplicando terceira dose de vacina, enquanto, como ele diz, 90% dos países africanos ainda sem nenhum tipo de campanha de imunização. Então ele, de uma maneira geral, enquanto o Biden também, estou lembrando agora, meio que propõe que haja uma criação de um órgão dentro da ONU para cuidar dessas situações de saúde globais, né? O Antônio Guterres faz críticas muito pesadas em relação a países desenvolvidos que estariam fazendo uma espécie de reserva de vacina para suas populações e não distribuindo quando podem para outras populações que nem começaram seus sistemas de vacinação, que estão assim muito aquém do combate ao coronavírus. E também alertou por essa questão climática, dizendo que o mundo está à beira de um abismo e está indo na direção contrária. Quer dizer, ao invés de recuar, está indo para frente, por conta de toda essa questão aí do aumento dos 2,7 graus centígrados, como é previsto que aconteça se esses países, os grandes países, as grandes economias, não fazerem jus ao que foi comprometido, ao que foi compromissado em 2015, no painel que foi feito, numa reunião que foi feita, no acordo climático global que aconteceu em Paris em 2015. Então, de uma maneira geral, o que está acontecendo hoje no âmbito da ONU
chama muita atenção, não pelas questões políticas pontuais de um outro país, mas por conta dessas duas participações muito marcantes de Joe Biden e de Antônio Guterres. Isso pode cair nos concursos. A última informação dessa semana, a gente até nem consegui achar um vídeo, porque ela é eu achei que é uma informação importante e curiosa ao mesmo tempo, dentro da área da ciência. Foi divulgado também na semana passada, um grupo de pesquisadores publicou na revista Science um estudo que conseguiu datar aí entre 21 a 23 mil anos as pegadas mais antigas de seres humanos nas Américas. Essas pegadas estariam no Parque Nacional White Sands, numa lagoa que foi petrificada. E essas pegadas eles chamam de rastros fantasmas, porque são pegadas que ficaram na lama, né, e foram petrificadas, mas que não possuem muita sequência lógica. São pessoas que caminhavam por ali e que deixaram suas marcas, né? Essas marcas foram acompanhadas de vestígios de outros animais, de outras espécies animais que estavam em volta por ali, excrementos ou restos de animais que também foram petrificados. Esses exames, essas datações, só puderam ser feitas através do exame de carbono 14, que é um exame físico, químico, que detecta o tempo de quando aquilo pode ter acontecido. É uma reação química muito complicada, física, que analisa as partículas e dá uma data provável, né? Então eles estabeleceram aí entre 21 e 23 mil anos. E essa discussão sobre como que o homem, inclusive, que sai das Américas, atravessa pela Ásia, passa pelo Estreito de Bering e vem para as Américas, de quando é que seria essa migração, sempre foi alvo de grandes discussões. Descobertas recentes no Novo México davam que ossos de animais foram alterados, foram modificados, ou seja, foram lascados, datavam algo em torno de 30 mil anos. No Texas, encontraram ferramentas bem rudimentares, que já davam 16 mil anos atrás. Então, já há uma possibilidade de se estabelecer um período, então, que o homem conseguiu fazer essa travessia e se estabelecer nas Américas. O ser humano naquela época era nômade, ele andava à procura de comida e andava à procura de grandes caças, ele não se fixava em locais específicos, ele andava, e aí poderia ter sido o surgimento, inclusive, das tribos indígenas que habitavam toda essa região, que habitaram toda essa região até o começo das civilizações. É uma informação interessante, isso é mais da área geológica, né, geofísica, e que isso pode um dia também cair aí com uma grande atualidade para você e ser cobrado nos concursos que estão vindo por aí. Tá legal? Por hoje é só, por essa semana é só, espero que vocês tenham gostado. Por favor, novamente, deixa o joinha, deixa o like, tá? Ativa a sinalização aí, ativa o sininho, que avisa você toda vez que a gente posta os vídeos, que eles ficam disponibilizados para que vocês assistam. Inscrevam-se nos canais aqui, Professor Arnaldo Vieira e do Dr. Concursos, e mande o seu comentário para nós. O que você está achando, qual é a sua opinião, o que é que você quer saber mais aprofundadamente aqui nas nossas aulas, tá legal? Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, cuidem-se, até semana que vem. Até lá!